para o nosso último convidado desta quarta-feira. Deixa eu ver se temos já o convidado aqui conosco, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Muito bem-vindo, Dalton. Muito obrigado por estar conosco nesta quarta-feira, comentando o fechamento do mercado aqui no Closing. Dalton, dia complicado, dia de luta para o Ibovespa. Qual que é a sua visão, análise em geral do que aconteceu hoje no pregão? Fala, Carlos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, com essa participação, junto à BMC News e a todos que estão aqui, eu estou olhando aqui ao vivo. Vou compartilhar aqui minha tela para falar a minha visão aí sobre o índice Bovespa, sobre essa queda acentuada do pregão de hoje de 2,12%. Compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, falando primeiramente aqui desse fechamento, a gente vinha, o Ibovespa ainda tecnicamente falando, Carlos, ele está dentro de uma tendência aí de alta, num curto prazo. Em termos técnicos, essa é a tendência de alta, vinha no movimento fraco de queda, ok, mantendo um viés mais positivo em relação à tendência, e hoje teve essa barra aqui muito forte, esse dia muito forte de queda dominado pelos vendedores. Então, chegamos no momento crucial dessa tendência de alta. Por quê? Porque é um momento aqui onde depois dessa barra, se a gente tiver algo maior nessa quinta-feira que acelerou, gerou um movimento de novo, que fechando abaixo, aí essa tendência de alta que eu acabei de mencionar, ela já vai dar indícios de enfraquecimento. Ou seja, dá um indício de enfraquecimento, se eu olho para a tendência de prazo maior, que a gente visualiza isso pelo gráfico semanal, é de baixa. Tendência de baixa, só que a gente fez esse movimento de subida. Tivemos na semana passada excelente, com alta de 5,4%, mas já estamos tendo uma semana mais curta essa, mas já estamos tendo uma semana retornando para baixo aqui de uma média, que já é um indício de enfraquecimento. Se ampliar aqui a queda, a gente reforça a chance de manter os zigue-zagues descendentes do índice Bovespa. Então, ou seja, estamos naquele momento crucial, quinta-feira vai ser algo realmente muito importante, mas para o Bovespa manter um viés mais positivo para as próximas semanas, principalmente, seria interessante acontecer o quê? Alguma sinalização de alta no gráfico diário aqui. Então, momento aí delicado e muito importante para o fechamento dessa semana do índice Bovespa. Agora, o que você está achando, Dalton, da situação vindo de Brasília, das informações vindo de Brasília nessa última... essa quarta-feira, enquanto isso vai impactar, poderia impactar no pregão de amanhã? Temos um ministro que acabou de se demitir e temos também informações de que uma CPMI poderia ser instalada logo mais. Estou lendo aqui com vocês as notícias que estão pipocando aqui ao vivo durante o nosso closing. Qual que é além da tendência que a gente está vendo desde segunda-feira, com as notícias de hoje, o que esperar para o pregão amanhã e como se posicionar para um trader que quer aproveitar esta forte queda que está se pré-anunciando nesta quinta-feira? Vamos lá. Então, assim, dentro do que aconteceu no pregão de hoje, e com esse fechamento que já dá alguns indícios de enfraquecimento da tendência, para o próximo pregão, eu não entraria já de cara de fazendo venda. Assim, sendo mais agressivos, para um perfil mais agressivo, ainda não estaria a favor da tendência, a não ser da tendência de prazo maior. Mas a primeira forma de um trader, como você comentou, quer tomar risco na venda, aqui seria um ponto, né? Por exemplo, BOVA 11 perdeu a mínima do pregão de hoje, coloca o stop acima, o limite de perda acima da máxima desta grande barra aqui. Para quem está olhando para uma oportunidade que pode acontecer em termos de compra, se vier a acontecer, seria importante acontecer alguma barra contrária aqui, algum indício aqui de alta, algum sinal de alta de fundo, igual aconteceu aqui, ó. O Bovespa caiu contra esse movimento de subida e aqui aconteceu um sinal de alta. Esse seria o principal indício para termos um movimento para cima e para arriscarmos a operação de compra aqui, por exemplo, em BOVA 11 ou em algum ativo que está ligado aí, que está dentro do índice Bovespa. Porque dessa forma que está aqui, se continuar a perda dessa mínima aqui, realmente a chance maior é de continuar o movimento de baixa, apoiando mais as operações de venda.
Agora, vou já pegar as perguntas do nosso público aqui do YouTube, que já está com algumas perguntas aparecendo. Então, gente, para quem quiser saber uma análise técnica feita ao vivo sobre o papel que mais lhe interessa, é só deixar o ticker aqui no nosso chat do YouTube. Mas aproveito para te perguntar, Dalton, sobre as ações que mais caíram nesta quarta-feira, como estão se comportando nos últimos pregões, principalmente Magalu, que é uma das queridinhas dos investidores pessoas físicas do Brasil, mas também, por exemplo, as ações da Via, em que muitos traders, operam ações da Via, seja apostando na alta aqui na baixa, Essas duas ações do varejo, qual que é a sua visão para os próximos pregões, o que o gráfico está falando e o que devemos nós preparar para os próximos pregões? Boa pergunta, Carlos. Inclusive dentro desse setor, Se você pegar de maneira geral, fazendo uma visão ampla desse setor, eu pego o gráfico anual de MGLU3 e eu vejo duas barras muito fortes para baixo do gráfico anual. Significa dizer o quê? Que o caminho mais provável, pensando de médio para longo prazo nesse ativo, é ainda de termos algo mais para baixo. Então, essa é a visão. Só que do setor, ele ainda continua sendo um ativo mais forte assim, que se eu tivesse que dar, você tem que comprar algum ativo desse setor, que tem Via, que tem MGLU3, eu vou comprar MGLU3. Porque Via é pior ainda o contexto, porque essas duas barras aumentam muito a chance dela vir buscar um nível de preço ali na faixa não só de 1,45, mas podendo caminhar lá para R$1,05. E aí, pegando o pregão de hoje, se aí você me fez uma pergunta lá do Ibovespa, E aí, para o próximo pregão? Aqui, olha, observe que a MGLU3 já fez o que o Ibovespa está fazendo hoje, a MGLU3 fez ontem. O que a MGLU3 fez hoje é que o Ibovespa pode chegar a fazer, não que vai fazer, mas se o Ibovespa vier perder a mínima dessa barra grande de alta, aí sim a gente tem um cenário revertido mais para baixo. No caso de MGLU3 já reverteu. Então, para mim, MGLU3, para quem está comprado, eu não manteria essa compra de curto prazo, e o foco principal seria operações na venda, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de baixa desse ativo. E no caso da Via 3, a Via 3 também sinal negativo, porque ela veio para cima do nível de preço importante com essa grande barra de alta, e hoje abriu com gap de baixa, uma queda forte, queda aí de 6,74%, voltando para baixo de preços aí importantes e, consequentemente, dentro de um cenário que esse papel tem, gráfico semanal. Observe de forma simples, para quem não entende tanto de análise técnica, essa aqui é uma média móvel, ela representa o que está acontecendo com o preço. Ela está inclinada para baixo, ela está direcionando, está falando assim, esse ativo tem um domínio dos vendedores, e ela continua sobre esse domínio dos vendedores, bastante dificuldade de voltar para cima dessa média. Significa dizer, o viés é mais de baixa, o cenário é muito mais para as operações de venda, quem está comprando está tomando um risco muito mais alto em Via 3. E outra pergunta, Dalton, aqui do nosso público, DASA 3, o que você está vendo das ações, com as ações, o que o gráfico das ações da DASA 3 está nos dizendo e o que não esperar para os próximos pregões? Vamos lá, deixa eu pegar aqui DASA 3. Um ativo de liquidez um pouco mais baixa, Se a gente pegar o gráfico mensal dela, olha só o gráfico mensal desse ativo. Uma liquidez mais baixa, vem lá de 200 e poucos reais, caiu muito forte, subiu, continua dentro de uma grande tendência de baixa. Seria um ativo que eu nem olharia, tá? Assim, sendo bem sincero, não estaria pensando em comprar esse papel em nenhuma situação. Gráfico anual desse ativo, aquela questão de barras muito fortes, aumenta a probabilidade de continuar caindo. Então ela está perdendo a mínima de um grande fundo do gráfico anual. De maneira geral, DASA 3 continua olhando para baixo, tendo muito forte de alta, revertendo ali a tendência de alta, maior probabilidade de caminhar aqui, continuar vindo para baixo de 6,66 e continuar seu cenário bem negativo de prazo mais longo. Últimas duas ações que eu queria te perguntar, Dalton, são entre as maiores altas desse dia tão conturbado como esta quarta-feira. A primeira, Sabesp, e a segunda é a ação da 3R Petróleo, Porque a Petrobras hoje caiu forte, mas a 3R segurou a onda e fechou um pouco acima do zero, ou seja, fechou a zero. Deixa eu ver aqui que estava ainda no aftermarket, a 3R 0,22% de alta, O que você está achando desta
petroleira, de fato, particular, né, privada, ela teve uma forte queda desde o começo do ano, mas qual que é a sua visão agora para os papéis da 3Rs e também as papéis da Sabesp após a possível privatização da estatal de saneamento básico aqui de São Paulo, uma privatização que estaria sendo já calendarizada pelo atual governador Tarcísio de Freitas. Como as ações estão se comportando? Então vamos lá, vou começar com a 3R, Carlos. Desde quando ela teve essa queda aqui dos 15%, primeiro que o cenário desse ativo, eu até fiz um post no meu perfil no Instagram falando sobre o cenário gráfico. O que aconteceu nos últimos 2 meses nesse ativo? Primeiro, era um ativo que tinha uma dificuldade muito grande de voltar para cima da região dos 48, só que nos últimos 2 meses essa ação teve uma perda muito forte, ou seja, uma entrada de pressão vendedora muito grande. Isso aqui é um rastro, no gráfico está um rastro que o caminho mais provável é que esse ativo continue caindo no curto a médio prazo. E é o que está acontecendo nesse mês. Queda de 7,67%, cenário gráfico em cima de um nível de suporte, mas a expectativa seria desse ativo continuar a queda, buscando até a mínima histórica. É o caminho mais provável enquanto não mudar esse contexto. Então, assim, por mais que ela subiu hoje, não seria uma ação que eu arriscaria na compra, por conta do cenário gráfico, não só do mensal, semanal também de forma mais negativa, semana caindo aí 17,22%, ainda vejo uma chance maior de queda. Quem tiver comprado, eu deixaria o stop, o limite de perda em R$ 26,34, e seria um ativo que eu monitoraria muito mais a operação de venda do que a operação de compra. E última questão também Sabesp, que eu tô vendo. né? Ah, sim, Sabesp, desculpa. Sim, Sabesp. Sabesp, desculpa. No caso da Sabesp, que a gente tem essa alta aqui, a tendência dela está indefinida no curto prazo, só que eu olho para um prazo mais longo, ela está num ponto importante. Se ela conseguir gerar ali um sinal de alta, quebrar essa sequência de máximas descendentes pelo gráfico mensal, ela gera um sinal interessante de compra, porque a tendência ainda pelo gráfico mensal ela é de alta. Ou seja, a tendência de médio para longo prazo, olhando ali para de 3, 6 meses em diante, é de alta a tendência dela. Está num momento importante justamente de poder tirar esse sinal de alta. Não temos ainda esse sinal de alta na Sabesp. Tivemos um pregão de alta, mas ainda esse pregão de alta não é a favor da tendência de alta. Então, no primeiro momento, eu teria cautela em relação já... vou abrir compra por conta da notícia da privatização. O risco é um pouquinho maior, mas quem quiser tomar esse risco aqui, a entrada seria nos 48,31 com stop em 46,75. Perfeito, perfeito. Último ponto que eu queria te perguntar é sobre o dólar, né? Porque hoje tivemos uma forte alta da moeda americana e muito provavelmente, considerando a conjuntura que está se delineando, esta alta vai continuar. O dólar voltou ao maior patamar desde novembro do ano passado e aí a pergunta que te faço é como poder se posicionar para ter bons resultados nesta possível nova alta do dólar? Como surfar nessa onda? Vamos lá, eu até comentei isso no radar da semana, no fechamento dessa última semana, que o dólar tinha um cenário mais negativo depois da semana passada, que enquanto não gerasse nada relevante para cima, ele caminhava para essa região aqui dos 4,70, região de 4,70. E o que seria esse algo relevante para cima? É fechar uma semana acima de uma região aqui na faixa dos 5,070 a 5,100. Estamos com dólar justamente nessa faixa de preço. Para buscar compra, no nível de preço que se encontra, eu colocaria pouco capital. Eu não iria muito com sede ao pote. Eu só passaria a colocar um pouco mais de capital se a partir do momento que voltar para cima dos 5,100, continuar gerando sinalizações de alta, por exemplo, pelo gráfico diário, acima dessa região, para focar em operações, eu vou colocar um pouco mais de dinheiro no dólar, vou colocar um pouco mais de dinheiro no dólar. Quando o dólar gera um movimento para baixo ali dos 5, fica mais interessante para aporte pensando em prazo maior. Foi até que eu comentei aqui na semana passada com o Gabriel, aqui na minha participação, que ainda é um ativo que, pensando no prazo maior, dá para se buscar operação de compra aí no dólar. Mas agora, nesse nível de preço, que é um nível de bastante resistência, que pode parar de subir e começar a cair, aí eu já olharia com cautela de botar uma posição muito grande em dólar. Mas se ele terminar essa semana, Carlos, acima dos 5,100, aí o cenário realmente de curto prazo principalmente se reverte, trazendo expectativa mais positiva para a moeda americana.
E falta pouco, né? Falta pouco para o dólar superar a barreira dos R$5,10, né? A ver o que vai acontecer no último pregão da semana, que lembramos será amanhã, porque sexta-feira é feriado e não teremos atividades na B3, não teremos pregão na B3. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais perguntas ou dúvidas aqui por parte de nosso público, senão eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado, Dalton Vieira, analista técnico da DV Investimentos, por sua participação nesta quarta-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Dalton. Foi um prazer tê-lo conosco. É um grande prazer falar com você, Carlos. E até a próxima semana. Um abraço a todos os presentes aqui. Um excelente pregão de quinta, que vai ser tenso. E um excelente feriadão a todos aí. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo na BMC News. Até mais.